O que é a tecnologia, né? Vou dar uma curtida aqui. Venha para cá. Outra curtida aqui. Venha para cá. Jogo aqui. Puxo para cá. Jogo para cá. Outra curtida. Jogo para cá. Jogo para cá. Vou pilotar no chinês 5. É Jesus e o Leão. Ligou. Meu amigo Dejaí, outra vez tem umas ideias lindas, maravilhosas. Tem? Não é do grupo Evangélico de Pernambuco? Vamos colocar isso aqui, que tem um bom número de espectadores. Essa menina bota esses textos são bons. Isso é onde? Marcos Leal ou página inicial? Oi, isso aqui está no meu Facebook, os grupos que eu faço parte. Eu sei, mas o que aparece isso é lá no nome Marcos Leal? É, exatamente, no perfil de Marcos Leal. Então, isso aqui vai ser meu último grupo que nós estamos compartilhando. Muito bem. Voltamos a cá. Vamos pegar a viola com a mão de boa aqui. Cadê o conflito? A botar aqui a. Vamos dar um. Não está usando a filmadora, né? Não, aqui comprou. Aqui comprou. Giovana, depois que fala sobre esse assunto. Povo de Deus, muito boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma reunião de oração do Ministério da Família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para nos acompanhar. Que esses momentos que vamos passar, possamos estar diante do Senhor. A distância ela é estreitada através da tecnologia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E como a gente sempre costuma dizer aqui em casa, nas reuniões de oração de família, quem canta ora duas vezes. Nós não apenas damos ao Senhor louvores ou música, mas desejamos transformar a nossa oração em forma de canção. Nos acompanhe orando assim, dizendo ao Senhor: faz-me digno, Senhor, de te adorar. Faz-me digno, Senhor, de andar contigo. Pois eu quero a cada dia te amar. De coração aberto eu quero entrar em tua presença, amar-te mais. Faz-me digno, Senhor, de te adorar. Faz-me digno, Senhor, de andar contigo. Pois eu quero a cada dia te amar. De coração aberto eu quero entrar em tua presença mais e mais. Estamos dando uma pausa porque acabamos de chegar a receber Organa e sua equipe, né? Seu cetro. Bem, Deus abençoe você. Né? Nós já estamos no ar, ao vivo e a cores. Temos aqui uma pontualidade britânica por conta dos irmãos e irmãs lá da Europa que nos acompanham. Esse projeto
Ele nasceu por uma necessidade não nossa. A gente vai na casa das pessoas. Nasceu numa cidade de convites que recebemos de famílias na Europa e alguns estados do país. Como é que não pode ir? Porque o tempo e o recurso é muito pequeno, muito escasso. Então ele resolveu abrir a casa e fazer esse momento de oração, para que eles possam acompanhar. E eles enviam pedidos de oração. Só a lista de hoje são 33 nomes. Né? E alguns deles são de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Não os conheço, mas são cada história, cada urgência do Senhor. Seja muito bem-vindo, filho. Deus abençoe. Como é que está a vida? Amém. Sejam bem-vindos, gente. E aquele que não tem o objetivo de aglutinar pessoas ao redor desta casa, ou de quem quer que seja, mas de orarmos por essas vidas que têm pedido oração durante a semana, durante o site. E nós temos uma pequena equipe corajosa que hoje está espalhada. André está nos assistindo, né? Está Dodói, está nos assistindo. Aldo vai assistir mais tarde, porque está no curso, entendeu? E outros. Que também tem outra liberdade, né? Nós somos escravos da liberdade. E é forçado a vir, e se não vier, também não é retalhado, porque não vem. E a gente gosta de fazer o seguinte: a gente não gosta apenas de cantar. Como eu estava dizendo para os irmãos que estão nos acompanhando, a gente usa a música como oração, como Agostinho fazia, né? Quem canta, ora 2 vezes. E que as canções que vamos dar aqui ao Senhor se transformem na tua oração. E eu posso dizer assim: faz-me digno, Senhor, de te adorar. Faz-me digno, Senhor, de andar contigo. Pois eu quero a cada dia te amar. De coração aberto eu quero entrar em tua presença mais e mais. Eu quero dar ao Senhor, eu quero te dar algo de valor. Recebe então, ó Deus, meu coração. Tudo que há em mim, o fruto dos teus lábios. Recebe, ó Deus, como adoração. Eu quero te dar algo de valor. Então, ó Deus, meu coração, e tudo que há em mim, o fruto dos teus lábios, recebe, ó Deus, como adoração. Faz-me digno, Senhor, de te adorar. Senhor, nessa noite nós queremos encontrar no Senhor a dignidade para te louvar, para te amar, Senhor. De coração aberto eu quero estar em tua presença mais e mais. Dizendo ao Senhor, eu quero te dar algo de valor. Recebe então, ó Deus, meu coração. Mas tudo que há em mim, o fruto dos teus lábios, recebe, ó Deus, como adoração. Eu quero te dar algo de valor. Recebe então, ó Deus, meu coração. Tudo que há em mim, o fruto dos teus lábios, recebe, ó Deus, como adoração. Recebe, ó Deus, como adoração. Recebe, ó Deus, como adoração.
Morgana, ore por nós. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa reunião, por esse culto, por esse momento de louvor e adoração. Te agradecemos pela vida do pastor Marcos, que se posicionou, Senhor, esse ministério, a vida de família. Que o Senhor, Deus, possa vir abençoá-los cada vez mais. Manifestar sobre eles a tua presença, Deus. Derrama sobre eles a tua misericórdia, a tua graça, o teu renovo a cada dia, Senhor. Que eles possam estar entregando a ti, Senhor, realmente algo de valor. A vida deles, Pai, inteiramente ao teu dispor, Senhor. Para que o Senhor possa usá-los cada vez mais. Glorificar o teu nome, Deus, através das suas vidas, da sua família. Através da sua conduta, do seu procedimento e tudo. Através do exemplo, Deus, aqui nesse lugar, nesse bairro, nesse condomínio, na vida dessas pessoas, Pai, que estão por perto, Deus, que passam ao seu encontro, que passam dos seus parentes, dos famílias, dos seus relacionamentos, possam ser impactados pela vida deles, Pai, pelo teu amor, pelo teu poder na vida deles, Senhor. Nos dá uma noite em tua presença, Pai. Nós possamos sentir aqui a tua presença, Senhor. Possa falar conosco. Em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir teu toque, com tua bondade, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizemos ao Senhor: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem, ao sentir o teu toque, com tua bondade no calor desse lugar, eu venho me aceita, Senhor, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que me derramar, dizer que sou todo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou todo. Senhor, nesta noite nos colocamos diante de Ti e confessamos que nós não Te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa força e entendimento. É verdade também, Pai, que nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos.
Não administramos bem um presente que nos dá, que é o hoje, o agora. Muitas vezes cedemos à tentação de gastarmos o tempo naquilo que é fútil, naquilo que não trará uma construção para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por negligenciarmos essa dádiva. Limpa o nosso coração, Senhor, através do teu Espírito Santo. Tira de nós o peso da culpa e nos liberta de nossos pecados de estimação. Daqueles que as pessoas não sabem, mas tu conheces. As pessoas não percebem, não vê, mas tu sabes. Liberta-nos, Senhor, porque precisamos do Senhor. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. E em ti não habita iniquidade. Tu não tem pacto com o pecado. Purifica-nos, limpa-nos. Há tanta coisa que o Senhor precisa curar em nós. Há tanta coisa que o Senhor precisa mudar em nós. Há tanta coisa que o Senhor precisa nos libertar. E nesta noite dizemos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Precisamos de ti, precisamos do teu perdão. Não confiamos, Senhor, em nada, apenas em ti. Dizemos ao Senhor, preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração como uma poça anseia por água, assim tem sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração como uma poça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu preciso de ti. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu preciso de ti. Não posso viver o que fizeste por mim. Não ao teu céu, tua misericórdia sem fim. Como se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que lá que eu preciso de ti.
ser. Escutou o meu clamor, mas que é que eu preciso de ti. Preciso de ti. Tem uma música que consideram brega, mas essa poesia eu tenho um profundo respeito. O pastor Armando, sempre inspirado, né? Há 25 anos atrás, quando eu conheci, ele já tinha 800 músicas. Então, imagina, eu estava o repertório dele hoje, depois de 25 anos. E essa oração é uma coisa interessante. Vocês conhecem essa? Não, né? Todo bom pentecostal conhece. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de ti. Se é pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei quem sou eu, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Eu sei que sou sem o teu Espírito Santo em mim. Eu sei, nada sou sem o teu Espírito em mim. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou eu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, esse aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, esse aqui. E nesse mundo de trevas, usa-me, Senhor. Hoje aqui me ponho no teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou eu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. E neste mundo de trevas, usa-me, Senhor. Gente, esse momento a gente chama momento de oração. Não é que até agora ele não tem orado, de maneira alguma. Mas é um momento que a gente cita o nome, sabe, Morgana, queridos, das pessoas que enviaram pelo site pedidos de oração. Ao todo, são 33 essa semana. Gente, algumas eu conheço virtualmente, né, se tornaram parceiras de oração. Outras presencialmente, é o caso de Andréa de Júlio, que está nos assistindo. O Senhor, eu posso trazer cura, libertação à tua vida, Andréa. E Maria do Carmo, que tem um sério problema de pressão,
E é uma pessoa que nós amamos muito, Carminha Eduardo. E também é do Orando em Família. E a vida dela, depressão muito grande. E aí tem alguns nomes que a gente não conhece essas pessoas. Não faz parte da nossa rede social. Mas são pessoas que entraram no site, assistiram ou o programa Domingo da Graça, ou a reunião de oração que a gente está transmitindo agora, e enviaram o pedido. Ele cita os nomes, mas os pedidos a gente só quer no sigilo com o Senhor. A gente tem uma pequena equipe que recebe também os pedidos e oram também por essas pessoas. Temos a Maria Lemes, Eliana Guzmão, Marta Oliveira, Eliane de Souza Soares Marconi, Rosilaine Felipe dos Santos, Ailane, Suelen Barbosa, Lucélia Oliveira, Renato Silva, Carla Almeida, Kátia Parente, Kate Melo, Maria Lúcia Felício, Maria do Espírito Santo França Freire, Dilma Yara Pereira Monteiro, Adalberto Carmo, Érica de Paula, João Pereira, Bárbara, Rubenice Gomes, Renan Moura, Maria Domiciano Antônia, Iranires Felipe, Emanuel Bento, Iranires Felipe, de novo, ela demorou o pedido, Manuela Bento, Wagner Kleber, Rízia Ferreira, e a gente salienta mais uma vez a Andréia de Júlio e Maria do Carmo, nossa Carminha, como também o Aldo e a Karina, e os mais quase 300 nomes que fazem parte do caderno de oração lá do site. O Senhor possa visitar essas vidas e trabalhar. Bem, agora é o pedido de vocês. Vocês podem pedir. Mas de lá, de cá, de meio, não tem. A ordem dos tratores não vai influenciar na construção do viaduto. Que voz é essa, Morgana? Zerou? Acho que eu dei todos. Pra melhorar. Uma maçãzinha lá, do melzinho. Só água aprendi uma coisa com a mão de filho, sabe? Bate mel com alho e limão e o antibiótico natural, o alho, né? Mel. Chegou domingo no México. Ah, que coisa linda! Missionário. Como é que está os chicos lá? Os chicos, né? Chicos são chicos. Ainda fica o fuso horário, né? Tá vendo assim? A diferença de quantas horas lá? 2. E você chegou da onde? De casamento. Faz parte do projeto de Cidade com Paixão. Eu vejo lá as fotos de vocês, as carinhas de vocês. Precisa muito de oração, gente. Como projeto. Está iniciando aí a associação. Sim. Está fazendo a arte, está tudo. E é um trabalho, viu? É um trabalho. Como vocês estão com vergonha de oração, eu vou pedir oração por um projeto que já está na rua. A gente tem servido ao Senhor e orando em família, a gente percebeu um campo branco para a ceifa, chamado casamento religioso. E a gente está envolvido no mundo dos eventos da construção do casamento religioso. E paz, meu irmão, graças a Deus, é um caso crente. Glória a Deus. Nada contra os crentes, meu Deus. Né? Porque seus pastores, seus líderes. Mas a gente tem, o Senhor tem trazido para a gente casais que estão começando a família. Casais de vários credos, de várias formações, de várias culturas. Tive o privilégio de fazer um casamento, um casal 100% kardecista. E a família também. E lá estivemos ministrando o amor de Deus, a graça,
acompanhando até, porque não vai só celebrar o casamento, você acompanha os casais, e aí como é que tá, como orar, ficar junto, e acompanhando. Casais mistos, um não tem religião, no meio de um casamento de um casal que é ateia, ele teísta, família católica romana, entendeu? Então oportuniza a gente trabalhar com essas famílias, com futuras famílias, de maneira bem no início. Isso é um campo branco para vocês, além de conhecer profissionais da área que montam, né, o sonho de todos, que é o casamento, a festa, de ter contato, de poder levar o filho. E por pedidos de alguns casais que alguns têm uma formação católica romana, pastor, quando é que você vai fazer o curso de noivos para a gente? E a gente já botou na rua o curso de noivos. Graças a Deus, em meia hora de divulgação, sem nenhuma explicação maior, mais ou menos 10 casais mandaram a pré-inscrição. E 3 são noivos meus e os outros 7 do Rio de Janeiro. Tem que fazer um no Rio de Janeiro. Isso seria o alcance da perspectiva da necessidade. E lá no formulário tem uma coisa interessante, assim, que eles podem... o que é que vocês querem desse projeto, desse escutar, estudar? E é cada coisa interessante que uma necessidade. Orar para esse projeto é que o Senhor, nosso alvo são 50 casais. Achamos que não vai ser difícil alcançá-los. Ainda os noivos que já temos agendados para casar, são noivos que nós vamos casar com o padre, o pastor, que vamos abrir, né? O espaço, nós estamos orando para o Senhor nos dar o espaço. Já visitei alguns um espaço hoje, né? Vou ver outro. A equipe já está formada para dar outro curso, o curso já está pronto. Só para o Senhor realmente conduzir, porque o nosso objetivo é poder levar valores cristãos para esses casais, é poder ajudá-los na perspectiva administrativa da vida, que são palestras bastante práticas. Por exemplo, o Aldo vai trazer uma palestra sobre casamento, sociedade financeira, para a realidade. Nós é gestor na área de finanças. Uma colega minha vai trabalhar, ensinar eles como preparar para esse momento, e possivelmente como se captando uma pessoa para trabalhar a sexualidade. Não é que é insere na palestra da gente, que a gente vai partilhar a dinâmica, né? O Senhor, a mãe vai ter uma reunião com outros pessoal de biologista, o Senhor possa abençoar esse projeto. E a nossa ideia é que não haja custo nenhum para os dois. Né? Como o recurso vai vir, eu não sei. Né? Porque um dos critérios do ministro da gente, do trabalho que a gente faz, envolve, é não pedir nada a ninguém. Nem constranger ninguém gerando um constrangimento, uma obrigatoriedade para que se dê a sua gratidão. Pessoas que geram sua gratidão geram não porque constrangemos uma reunião ou fora dela, que querem doar. E a gente, com muito respeito, trabalha os recursos poucos que temos para poder ajudar as famílias. Então, esse é o meu pedido de oração. Orar para minha esposa, pela saúde dela, o Senhor renovar as forças aí, botar tudo em ordem aí. Eu espero pela minha saúde, realmente, tá? Estou com uns problemas de hormônio, está com uma prolactina muito alta e está me desestabilizando emocionalmente por completo mesmo. E isso está sendo muito, muito difícil, né? E pela voz de Morgana. E é muito ruim você querer falar e aquele negócio tá. Eu não sei como restabelecer logo, né? Eu vi de férias, mas eu preguei mais nas férias do que as festas. Porque de férias, o missionário em casa, né? Não pode. A igreja tudo começa a ligar, porque a maioria já sabe qual viagem. Quem fica é que tem que tapar os buracos. A cultura episcopal é muito engraçada nesse aspecto. Eu nem sabe episcopal, presbiteriana. Uma das igrejas mais de classe média alta, né? Mas é muito peculiar mesmo ao processo da história
das igrejas que têm origem ou governo episcopal evangélico protestante no Recife, ou Pernambuco, né? Muito comum. Mas as igrejas de classe média alta, algumas delas têm essas férias, né? Curioso demais. Se quiser, me obrigado a falar, né? Aqui é muita liberdade. Eu pedi oração por as decisões que precisam tomar em relação ao trabalho. Deus esteja na direção. Minha vida. Gente, aqui vocês estão sentindo, estou sendo vocês assim meio tensa, meio recente. Fique à vontade, né? Seja o que vocês são num projeto missionário Compaixão, na paróquia, na igreja de vocês. Né? Fiquem. Engraçado, a gente aqui recebe nesse integração, nosso desejo é misturar as espiritualidades. Já veio pastor pentecostal, pastora pentecostal, tantos filhos. A gente conheceu uma jovem chamada Marília Aguiar. Eu nunca vi uma pessoa, uma guria que o Espírito Santo usou tão poderosamente aqui que os velhos estavam por aqui começaram a chorar. Um mover do Senhor muito grande. A gente aqui segue nossos jeitinhos de fazer a coisa, mas deixa bem à vontade. Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma coisa que é muito comum em igrejas mais simples, principalmente de origem evangélica, pentecostal, é o dobrar o joelho para orar. Quem puder e quem quiser. E se você sentir vontade de erguer a sua voz em oração, por essas vidas representadas, essas 33 vidas, fora quase 300 que está lá no site, que você foi tocado pelo Senhor, pelos pedidos que aqui estão, qualquer coisa do Senhor, para o céu, o seu coração, porque até a forma de você pedir já é um pedido, já é uma oração. E a gente fica muito pedir e depois orar, a gente está orando. Gosto muito daquela imagem que Jesus faz quando a gente diz, quando for orar, te tranca no teu quarto, e a expressão, Gordana, que Jesus diz, olha, de teu pai que te vê. Jesus ele foi muito interessante dizer te vê, né? Não te escuta. Ou seja, muito mais importante do que dizer coisas para Deus é estar diante de Deus. E eu argumento essa tese, né, homilética com a seguinte imagem que Jesus faz, que dois homens subiram para orar. O publicano e o fariseu, o religioso. O religioso diz, eu não sou igual a Morgana. Eu sou um camarada com formação, sabe, com 25 anos de estrada, jejum, oro, dizimo, oferta, estou inserido em todos os ministérios. Quem é Morgana? Morgana é doida. Morgana disse que nem tem coragem de olhar para o céu e dizer, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, não eram tantas palavras que ele estava dizendo, mas estava se colocando diante do Senhor, sabe? Então, essa imagem nos faz do quarto de oração, de você estar independente do que vai dizer, e se tem alguma coisa para dizer, mais importante do que você falar alguma coisa, é estar. Porque até o silêncio fala. Eu digo aqui que a gente fica aí silvando assim na televisão, num canto, outro no outro, às vezes, e esse silêncio, né, numa linguagem, numa palavra, a gente consegue um olhar para o outro e se falar. Estar fala mais do que às vezes dizer muitas coisas. Que a gente possa estar. Quem quiser, aí meio pentecostal, meio carismático, meio, né, histórico, erguer a sua voz e orar, e quem puder e quiser se ajoelhar, vamos ter esse momento diante do Senhor. Amém? Se quiser ir para lá, para lá.
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confiado nisso, Senhor, na tua palavra, naquilo que tu és, tua bondade e a tua misericórdia, que não há limite de tempo, ela se estende de geração, ela rompe o tempo, é que estamos de joelhos dobrados. Dobrando nosso joelho, Pai, não porque é um hábito, porque apenas faz parte da cultura de quando nos dirigirmos a Ti, ficarmos prostrados, mas dobrando o joelho, reconhecendo que Tu és o Senhor, reconhecendo que somos limitados, que somos falhos, que somos presos, Senhor Deus, a limitações de capacidade de crer, de agir, de fazer, de ter. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é bom. É confiado na tua bondade que nós nos lançamos de joelhos para dizer: estamos rendidos. Nós realmente não temos energia, força para tomar decisões que sejam a melhor, ou que sejam decisões que estejam alinhadas com a tua vontade, com o teu desejo, com o teu querer, com aquilo que tu tens sonhado para nós, Senhor. Porque muitas vezes somos rebeldes, queremos os nossos sonhos, e nós não queremos entender, ou compreender, ou absolver, ou estar no centro de tua vontade. Nesta noite, estamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Não temos nenhum direito de te exigir nada, reivindicar nada, porque somos falhos, pecadores, vacilantes. Ora, estamos fortes contigo, dizendo: não abrimos parada para ninguém, estamos com o Senhor. Ora vem uma tristeza, ora vem uma decepção, ora vem um desânimo, Senhor, e queremos lançar tudo para o alto, jogar tudo para cima, e, sabe, desistir de tudo. Como somos assim, Senhor, vacilantes? Tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Por isso, estamos de joelhos dizendo: Senhor, invocamos a tua bondade, invocamos a tua misericórdia em nosso favor. Tu conheces o coração de cada vida que aqui está presente, com os seus joelhos dobrados, com a sua alma curvada, com o seu espírito, Senhor, completamente entregue a Ti, com todo o seu ser se derramando. Tu conheces a história, o peso que está sobre os ombros, Senhor, as encruzilhadas que se apresentam diante da vida, os desafios, os medos, os temores, os receios, as dúvidas. Sim, Senhor, as fraquezas, as limitações, Tu conheces. Tu sabes que a nossa estrutura é pó e pó somos. Por isso, Senhor, nós te pedimos: seja misericordioso. Senhor, feche todas as portas diante de nós. Só deixe aberta aquela que Tu queres que entremos e passemos por ela, porque sabemos que esta, por mais estranha que pareça, por mais louca que pareça, por mais difícil que pareça, é a porta que Tu queres que entremos e assim, Senhor, possamos estar no centro de Tua vontade. Ajude-nos a entender e compreender aquilo que Tu queres em nossa vida. Porque assim fazendo, Senhor, assim nós entendendo o que Tu queres em nossa vida, com certeza erraremos menos, resistiremos menos e acertaremos mais para o louvor da Tua glória. Estou no projeto Compaixão, Senhor. Ele não nasceu de vontade humana, ele não nasceu, Pai, de uma maluquice, de um grupo de jovens, nasceu do Teu coração. E tem levantado essa geração para ser a diferença para as próximas gerações. Guarda, proteja. Sim, Senhor, vem gerir os recursos necessários, seja no âmbito emocional, espiritual, material, logístico, administrativo, para que esse projeto, Senhor, redunde em glória para o Teu nome e vidas, de maneira direta e indireta, possa ter um contato com o Senhor. Guarde aqueles que estão diretamente na linha de frente, na retaguarda, são apoiadores diretos, são mantenedores indiretos. Senhor, que a Tua proteção e a Tua salvaguarda estejam sobre suas vidas, Pai. Que esse ministério ele cresça
não porque vai ter proporção de mídia, de holofotes, ou, Senhor, de aplausos, ou estarão em palcos, mas cresça porque o teu reino está se expandindo e eles são agentes virulentos de transformação e contaminação do ambiente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito unja, consagre, coordene, dirige de maneira que os teus filhos sejam conduzidos para a tua vontade, mesmo que a tua vontade conduza mais para a esquina do que para uma catedral, Pai. Guarde os teus filhos, as tuas filhas, de maneira e vai agregando santos e santas com um coração ardendo, com paixão pelas almas, em nome de Jesus. Senhor, tome a minha esposa, Silvana, a tua filha, tu sabes o que estamos vivendo, tu sabes o que estamos passando. E obrigado porque tu tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua sustentabilidade em nossa vida. Tu tens sido braço forte e consolo. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre, porque dependemos de ti. Glorifica-te na construção de um milagre em nossas vidas, Pai. Seja testemunho do teu amor e da tua bondade, porque nada merecemos do Senhor, mas obrigado porque tu nos ama. Ama muito mais do que nós te amamos. Obrigado, Senhor. Senhor, visita essas vidas que estão nesse momento em oração conosco. Sim, no seu lar, no seu trabalho, assistindo, participando, Senhor, online desse momento de oração. Visite seu coração trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança. Esta mãe que ora agora comigo, Pai, pedindo libertação das drogas do seu filho. Senhor, visita com libertação. Visita com transformação, usa pessoas, vidas, o medicamento, o tratamento como um agente libertador, como mão tua, Senhor, na vida deste jovem, em nome de Jesus. E traz esperança ao coração desta mãe, paciência, renovo de forças, porque, Senhor, a batalha é grande, mas o Senhor vai adiante de nós para pelejar por nós. Peleje por esta mãe, Pai, que se encontra em desespero, em desânimo diante da situação de um filho drogado. É diante do Senhor que estamos, porque aonde recorreremos à salvação, aonde teremos consolo, aonde teremos esperança, aonde teremos paz, paz não provocada pelo dinheiro, pelo conforto, ou por saber que todas as nossas contas serão pagas no final do mês, mas a paz que transcende a circunstância, aonde encontraremos nela se não no Senhor. Obrigado porque nesta noite estamos juntos, Pai, em oração. E oramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há momentos que na vida pensamos em olhar. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamando o nome de Jesus, e clamando o nome de Jesus, e clamando o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos sem olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar.
Há momentos que na vida pensamos sem olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. Ele te ajuda a carregar a cruz. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. Reclamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele te ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pessoal que está aí na net, que está aqui em casa, eu quero apresentar a vocês e oferecer ao Senhor como oferta viva Cenarista Morgana, minha amiga. Uma moça, uma jovem que tem um coração no reino, paixão pelas almas, com experiências lindas de missões transculturais. Olha isso aqui, né? E está nos dando o prazer e o privilégio de estar conosco. Vocês que assistiram essas duas edições do Domingo da Graça, vocês viram a foto dela bastante, né? Nos avisos. Foi duas edições chamando. Olha, gente, fica lá ligada, ela vai estar conosco, ministrando a palavra. É uma. Morgana me faz lembrar meu tempo de inocência cristã. Eu fui chamado, Morgana, para o ministério, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos de idade. E na década de 80, nós tínhamos a seguinte tarefa, né? Jesus vai voltar e temos que ganhar o Brasil para Cristo, o mundo para Cristo. E a gente largou carreira, foi para o seminário e disse, sabe? Almas, evangelizar, falar. Então, eu olho para você e me lembro desse momento da minha inocência cristã. Né? Que saudade. Amém, Morgana. O Senhor te usa. Amém. Será que não sei, Morgana. Não sei se quiser ficar aqui mais perto de cá, que o microfone está uma captação. Você não vai conseguir pegar esse seu belo rosto, né? Quiser água, se eu quiser água, pelo amor de Deus. Tem uma aguinha aí para deixar isso natural, né? Bom, continuando meu estudo sobre o verdadeiro discípulo de Jesus. Eu comecei o ano de 2013 me dedicando muito como que eu posso dizer, a tomar o aprendizado de tudo aquilo que Jesus falava a respeito de ser discípulo. Estou tentando captar todos os textos e todos os ensinamentos, toda a palavra. E uma delas que mais tem tocado no meu coração, mais tem falado comigo, está lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós percebemos que o tempo todo Deus está nos ensinando a autenticidade, né? A relevância, o ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Eu queria a gente ler essa... E eu gostaria, Pastor Marcos, tem uma voz dele. Quem não achou deslamento, achou misericórdia.
Aí tem a igreja preteriana renovada assim, quem não achou diz amém, quem achou diz amém, e quem não achou escola dominical. Até o 35, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quisesse construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lança o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem virão rir dele. Todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, e é jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. É interessante notar aqui que Jesus, ele está sendo acompanhado de uma grande multidão. E eu gosto de começar com essa frase, esse texto. Ser discípulo de Jesus não é coisa das multidões. Jesus, ele está sendo acompanhado por uma grande multidão. E de repente Jesus, voltando-se, versículo 25 diz, voltando-se, olha para aquela multidão, voltando-se e disse para aquela multidão: ser discípulo de Jesus não é coisa das multidões. Esse texto é interessante porque nós observamos aqui duas parábolas, versículo 28, 29, 30, 31, 32. E observamos uma metáfora, no 34 e 35. E Jesus, acompanhado por essa grande multidão, olha para aquela grande multidão, volta-se para ela e diz três coisas pelas quais nós não podemos ser discípulos dele. É interessante notar que são três tipos de palavras que declaram afirmadamente Jesus, dizendo: dessa forma você não pode ser meu discípulo. Dessa forma você não pode ser meu discípulo. Dessa forma você não pode ser meu discípulo. E quando a gente vê, né, que nós não sabemos o porquê, nós podemos imaginar, fica um pouco subentendido por que aquelas multidões o acompanhavam. Nós podemos imaginar que era por causa dos seus ensinamentos que realmente tocavam os corações. Diferente daqueles ensinamentos ali, né, que tinham nas sinagogas com os líderes daquela época. Podemos deixar na imaginação o motivo da cura, do sinal, porque é esse Jesus que multiplica os pães e os peixes, porque é esse Jesus que cura os enfermos, porque é esse Jesus que faz os sinais, as maravilhas, que acalma a tempestade, que anda sobre as águas, enfim, nós não sabemos. Mas aqui, Deus, através dessa palavra,
nos traz um grande ensinamento sobre a verdadeira razão, o verdadeiro custo, o verdadeiro esforço, a verdadeira ênfase no comprometimento de ser um verdadeiro discípulo. Você percebe que Jesus, ao voltar para essa multidão que o acompanhava, ele tenta ensinar a forma como aquela multidão deve seguir. Jesus ele tenta mostrar àquela multidão que existe um filtro. Jesus ele não está preocupado com a quantidade, está preocupado com a qualidade dos seus seguidores. Existe um esforço, existe um comprometimento, existe um custo, um risco. Porque Jesus fala de um homem que tem que calcular para construir uma torre. Porque Jesus fala de uma guerra, de uma luta. Porque Jesus vai falar sobre o sal. E ainda terminar essa perícope dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dando essa ênfase, olha, vocês têm ouvido, ouça. Essa palavra é uma palavra que todos devem entender. É uma palavra relevante, é uma palavra que vocês precisam interpretar. Jesus começa dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se aborrecer mesmo no literal é ódio. Mas nós não podemos entender que Jesus está nos dizendo para odiar nossa família. Porque isso ele iria se contradizer com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Jesus aqui ele não está entrando em contradição com a sua própria palavra de amor para uns para com os outros. De amor à família, de amor aos irmãos. Jesus ele está nos orientando, está nos alertando, dizendo para nós que o amor por ele deve ter o maior lugar. Jesus está dizendo que o sentimento que nós devemos ter por ele deve ser o primeiro da nossa vida, deve ser, comparado com os outros, tão mínimo, tão pequeno. Jesus está dizendo aqui, olha, aquele que não me amar acima da sua mãe, do seu irmão, aquele que não me amar acima dos seus filhos, da sua mulher, do seu esposo, aquele que não me amar acima da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gosto muito de chegar nos lugares e perguntar, mas sabemos que no Novo Testamento só existem 3 referências sobre os seguidores de Cristo chamados cristãos. Atos, por 2 vezes, e na primeira carta de Pedro. A primeira vez que os seguidores de Cristo foram chamados de cristão, está lá em Antioquia. Ser cristão, ser discípulo é semelhante. É relacionamento íntimo, professor e aluno, senhor e mestre, senhor e escravo. Quando nós nos deparamos com jovens, quando as pessoas se juntam para um culto como esse, uma oração, é muito fácil nós batermos no peito ou declararmos com a nossa boca que somos discípulos de Jesus. Parece que a palavra discípulo, né, recebeu uma nova ideia, recebeu um novo significado. Parece que a palavra discípulo é só aquele que enche a boca para dizer que é alguma coisa, ou aquele que frequenta a igreja domingo a domingo. Discípulo é muito mais que isso. Jesus ele aqui fala de um amor de uma forma primária, não de uma forma secundária, não em terceiro lugar, em quinto lugar. Jesus ele diz, olha, se você não aborrece até a sua própria vida, se você não me ama mais do que todas essas pessoas ao seu redor e até a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Nós sabemos que isso aqui acaba com a ideia do narcisismo, né? A ideia de que nós temos que nos amar,
Que a solução dos nossos problemas está em nós mesmos. Né? Aquela ideia do amar a si próprio, que Paulo fala para Timóteo que é um dos maus, né? Um dos males dos últimos tempos. Jesus continua dizendo: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Segundo ponto: de que forma nós não podemos ser discípulos de Jesus? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus tem como objetivo levar a multidão ao autoexame. Aquela multidão está andando com Jesus, acompanhando Jesus. Mas Jesus ele volta para aquela multidão e diz: agora vocês precisam refletir sobre essa decisão de me seguir. Essa decisão ela não pode ser leviana. Essa decisão ela não pode ser superficial. Essa decisão ela não pode ser emocional. Essa decisão precisa ser racional. Essa decisão precisa ser bem analisada. Essa decisão precisa ser bem calculada. Você não pode simplesmente decidir por uma emoção. Você não pode simplesmente querer ser discípulo de Jesus porque simplesmente agora deu vontade, então agora eu vou. Como eu falei, ser discípulo de Jesus não é coisa de multidões. Jesus tem como objetivo levar a multidão a um autoexame, a uma séria reflexão sobre o custo, sobre a luta, o sacrifício, a renúncia de ser verdadeiramente discípulos e lutar contra o desejo precipitado e uma adesão leviana ao segui-lo. Ser discípulo de Jesus demanda prontidão para viver o sacrifício, o martírio. Por isso que Jesus disse que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Quem o significado de levar a cruz significa isso. Quem levava a cruz era criminoso. Levava a sua cruz destinada à sua própria execução. Quem levava a cruz era escravo, destinado à sua própria execução. Significava vergonha, verdadeira humilhação, verdadeiro sacrifício, uma prontidão para viver esse martírio até a morte. Jesus disse que aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, é tomar a cruz e continuar a segui-lo. É tomar a cruz, é levar essa cruz e ir após Jesus, não é ficar parado com a cruz na mão. É continuar seguindo Jesus. Aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Esse é o segundo ponto que nos faz, se não obedecermos essa palavra, não ser discípulo de Jesus. E aí ele entra numa parábola que conta: pois qual de vós, versículo 28, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Eu vejo o emprego desse texto, a aplicação desse texto, tantas outras coisas, menos no custo de seguir Jesus. Já vi pastores, professores de escola dominical, missionários, pregando esse texto de todo jeito. Mas eu acho que não entenderam o que significa o custo do discípulo, o custo da abnegação, o serviço que Cristo exige de renúncia, de abnegação. Jesus aqui, ele começa a mostrar para aquela multidão que a construção da torre significa
significa uma vida constante, significa sentar para calcular, significa não agir precipitadamente, significa não tomar uma decisão de uma forma leviana, sem consciência do que vai custar. Jesus ele começa a ensinar, se você for lá no Sermão do Monte, em Mateus, você vai ver uma sombra, uma referência, quando Jesus diz que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, vem todo tipo de dificuldades, e ela continuará firme. Aqui Jesus não está falando do alicerce, que é a rocha. Aqui Jesus está falando da construção, da execução da obra. Olha, Jesus diz, se vocês pretendem construir uma torre, vocês precisam primeiro assentar-se, calcular a despesa e verificar se vocês têm o meio de construir. Para que não aconteça que depois que vocês lancem o alicerce e não possa acabar, as pessoas que passem não zombem de você, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Um começo precipitado e superficial não chega ao alvo. Dessa forma, Jesus repele os que afluem de maneira irrefletida. Assim como somente a conclusão de uma construção constitui a honra para o proprietário, assim é unicamente o desfecho e não o começo que coroa a trajetória de um cristão. Eu vou repetir. Assim como somente a conclusão de uma construção constitui a honra para o proprietário, quando ele acaba de construir, é que ele tem a honra de ter construído. Assim é unicamente o desfecho e não o começo que coroa a trajetória de um cristão. Uma obra abandonada provoca o escárnio das pessoas. Nós vemos isso, né? Nosso governo aí, a prefeitura do nosso estado, que começa e não termina, ou quando faz, não faz direito. Tem a Porto Alegre, ali perto do gasômetro, tem uma obra que o governo do estado, o governo municipal não conseguiu terminar. E virou um monumento. Os gaúchos com essa aqui foi que o governo começou e não terminou. Virou um monumento, né? Exatamente. Então, Jesus ele leva aquela multidão a refletir. Jesus ele não está selecionando. Jesus ele está mostrando como deve seguir. Jesus ele está simplesmente mostrando de que forma aquela multidão precisava segui-lo. Não era por interesses, não era pelo que fazia o Senhor, era como deveria ser seguido, como ele deveria ser honrado, adorado. Bom, antes de você passar para o seu ponto, me permita só um comentário aqui no meu coração. Hoje a gente vive uma espiritualidade onde as pessoas não querem gastar, querem ganhar. E essa espiritualidade pregada, vivida hoje pelos nossos irmãos e irmãs na cristandade da atualidade, vai de encontro ao que Jesus fala, tem que gastar. Exatamente. Jesus está usando dois exemplos de economia e gestão. E eu louvo a Deus pelo Espírito Santo trazer essa palavra, porque o texto do programa do domingo que vem é esse. Não é nada combinado, gente. Ele está trabalhando sobre a questão de Jesus usar o exemplo de gestão financeira, de gestão da vida, e a luta e construção. E a gente não quer gastar. Só quer estar no discipulado do Cristo, seguindo Cristo para ganhar. E a ordem parece aqui que é inversa. Não, você vai ter que investir, cara. Você vai ter que gastar. Você tem que ir para a ponta do lápis. Você vai ter que pedir arrego, como diz no Nordeste. Veja, se você não está conseguindo vencer, tenha a humildade de dizer, eu não vou vencer, eu vou pedir paz. Eu acho que essa dimensão aí é tremenda. De não ganhar, mas de gastar. De investir. Exatamente. Jesus continua dizendo
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, né? Ele mostra exatamente a reflexão, o ser racional. Não é algo que deve ser irrefletido, de qualquer forma, de um jeito emocional. É algo que precisa ser baseado de uma forma séria. É algo que precisa ser decidido de uma forma calculada. Para calcular-se com 10.000 homens, para poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus dá um exemplo de uma expedição militar. Uma grande tarefa não pode ser realizada sem uma reflexão, sem uma ponderação madura. Jesus começa a mostrar que a quantidade não é melhor que a qualidade. Está preparado para construir e lutar. Faz parte do verdadeiro discípulo. Lá no Projeto Compaixão a gente está trabalhando no livro de Neemias. 2013 todinho. É só o livro de Neemias. De 15 em 15 dias. E Neemias é um exemplo disso aqui. Neemias ele entendeu que o custo do chamado dele significava lutar e construir. Neemias ele entendia que para ser fiel ao seu Deus, ele precisava construir e lutar. Jesus, de uma forma bem indireta, Jesus nos traz um exemplo de construção e luta. Jesus fala de construção porque é custo. Ser discípulo de Jesus significa esforço, custo, comprometimento, dedicação. Do mesmo jeito que isso significa risco. Do mesmo jeito que significa perigo. Significa batalha, luta. Estar preparado para construir e lutar faz parte do verdadeiro discípulo. Não é de forma emocional e racional. Haverá risco, lutas, e todos os discípulos precisam estar conscientes disso. Jesus termina aqui no versículo 33, o terceiro ponto, dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Estava analisando essa palavra renunciar mesmo aqui, no grego, que significa literalmente abandonar. A forma literal dessa palavra é abandonar, dizer adeus. Porém, nesse texto aqui, Jesus está falando o seguinte: aquele que dentre vós não organizar apropriadamente a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não colocar tudo que tem acima do Mestre. Não colocar tudo que tem acima do Senhor. Então, nós vimos que nesses 10 versículos, Jesus nos ensina 3 maneiras que nós não podemos ser seus discípulos. É interessante que Jesus não mostra 3 maneiras para que podemos ser. Ele diz 3 coisas que nós não podemos ser. E se nós agirmos dessa forma, nós não seremos. Se você não aborrece seu pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer a nossa própria vida não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus demanda prontidão para viver o sacrifício, o martírio. Ser discípulo de Jesus é ser testemunha de Jesus. Aquele que está pronto até a morte. Muitas vezes eu gosto muito, vocês sabem disso, de citar a igreja perseguida como meu maior exemplo. Porque eu olho para os cristãos perseguidos, eu olho para a igreja perseguida e percebo que eles entendem o significado de ser discípulo, não, muito mais que nós. Muito mais que a gente. Ocidentais.
envolvidos nessa teologia da prosperidade, que só está pensando em ter, em ter, em ter. Os cultos que é só eu sou, eu sou, eu sou. Acabou, né? A adoração do Deus é. Parece que eles estão entendendo que aquele missionário, autor do Peregrino, como é o nome dele, John Bunyan, o delegado chegou para ele na prisão. Eu leio a história dele um dia desse. O delegado da prisão chegou para ele e fez: olha, pastor, sei que você tem uma esposa, sei que você tem filhos, e um deles é cego. Você assinar esse documento aqui dizendo que não vai mais pregar o evangelho. Eu lhe solto agora. O pastor lá, o missionário, disse: eu sei que eu tenho uma esposa. Sei que eles precisam de mim. Sei que eu tenho filhos, e realmente um deles é cego. Mas não pense que nunca na minha vida eu vou deixar de pregar o evangelho. Eu não vou deixar em nenhum momento da minha vida de pregar o evangelho. Se você me tirar hoje daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é pregar o evangelho. Se eu sair daqui hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é pregar o evangelho. A minha família, o Senhor cuida. Lembro quando Jesus estava falando lá, que o rico, questão do jovem rico, que muito difícil era entrar um rico no reino dos céus. Pedro se levanta e diz: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Pedro entendeu essa palavra aqui de ser discípulo. Pedro diz: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. É a nossa recompensa. Jesus disse: olha, aqui ainda, no presente, vocês terão 100 vezes mais casas, filhos, mães. Mas por algum momento lá, antes da crucificação de Jesus, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, por ti te darei a minha vida. Senhor, estarei contigo na prisão e por ti irei até a morte. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje me negarás. Eu acho interessante que Jesus, naquele diálogo com Pedro, Jesus disse: olha Pedro, Satanás tem me rogado para peneirar como trigo. E eu tenho rogado para que a tua fé não desfaleça. Para que depois de tua conversão, depois de que tu se converteres, vá fortalecer a fé dos teus irmãos. Fica muito difícil de entender. Pedro, aquele cara, né, sanguíneo, o tempo todo ali falando, 3 anos com o mestre. Chega naquele momento antes da crucificação, Jesus diz assim: Pedro, quando tu se converteres, fortalece os teus irmãos. E acontece que Pedro nega Cristo, volta para a sua vida de pescador, acha pouco, leva os outros, e aí naquela manhã, Jesus tem aquele encontro com Pedro, e Pedro tem aquela reconciliação com Jesus, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, apacenta então as minhas ovelhas. É interessante entender o que significa ser discípulo de Jesus. Ser discípulo não é aquele que está ali com a boca declarando o tempo todo: Senhor, por ti te darei a minha vida, não. Ser discípulo não é aquele que está o tempo todo declarando com suas mãos levantadas o quanto ama e o quanto faz por Jesus. Porque na hora do aperto, muitas vezes é o primeiro a correr. Porque simplesmente não calculou bem, simplesmente não refletiu bem sobre o custo disso. Simplesmente porque não aferiu racionalmente bem o esforço que iria empreender.
o custo, o perigo, o risco da vida, da entrega, do martírio, de ser testemunha, de ir até a morte para seguir Jesus. Eu queria concluir com essa metáfora que Jesus continua dizendo: o sal é certamente bom. Caso, porém, se for insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando fora. O Senhor entende por sal a profissão dos discípulos. O sal age contra o apodrecimento. O sal purifica. O sal confere durabilidade ao alimento. Faz parte da natureza do sal que ele só pode ser utilizado para a finalidade que lhe é própria, mas que não serve para mais nada. O exemplo do sal, saber que o sal ele só tem uma finalidade. E se ele não cumpre com essa finalidade, ele pode ser lançado fora, porque ele não presta mais para nada. O sal ele traz uma durabilidade ao alimento. O sal ele age contra o apodrecimento. O sal ele purifica. Mas fora disso ele não serve mais para nada. Jesus ele olha para aquela multidão e diz: olha, o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês são sal. Vocês são o sal. A natureza de vocês é salgar. A natureza de ser um discípulo de Jesus é fazer toda a diferença. É agir contra o apodrecimento. É purificação, é conferir durabilidade. O sal, ele é para salgar, é para dar sabor, é para fazer a diferença. Ele termina enfatizando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra aqui ela não pode ficar desapercebida. Essa palavra aqui, ela não pode entrar no ouvido e sair pelo outro. Essa palavra aqui é para aqueles que têm ouvido. Se você tem ouvido, ouça, Jesus diz. Jesus, ser discípulo de Jesus não é coisa de multidão. E se fosse coisa de multidão, Jesus não tinha parado, voltado o rosto, tinha falado essa palavra aqui. Então que Deus possa nos ajudar a verdadeiramente ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Estou lendo aquele livro de John Stott, o último livro que ele fez, Discípulo Radical. Ele diz assim que depois que escreveu o livro, ele colocou a caneta na mesa e parou por ali. Nós sabemos que ele morreu 2 anos atrás, não foi? Em Londres. Na nossa atualidade, os maiores escritores teólogos que nós já tivemos. De John Stott. E no prefácio do seu livro é muito interessante porque ele explica o leitor por que ele colocou discípulo radical. A capa do livro é a palavra discípulo, radical embaixo, puxando as raízes. E ele explica por que discípulo. Porque nós deveríamos ser chamados de discípulos, porque a Bíblia toda é recheada de como ser um discípulo. João 15:8 diz: olha, vocês irão glorificar a Deus se vocês derem muito fruto, e assim os tornarei meus discípulos. Ele fala que, naquele livro, ele ensina 8 características de um discípulo radical. E o mais interessante que eu achei foi que ele define a palavra radical. Ele diz: a palavra radical é derivada do latim radix, que significa raiz. Então ele diz que no tempo que nós vivemos hoje, a igreja que nós temos hoje, nós precisamos de discípulos radicais. Não é radical com
esse significado louco É o extremismo. que a gente vê aí. Debate. É o radical que as nossas opiniões, as nossas ideias, o nosso comprometimento, o nosso compromisso tem raízes. Não é algo superficial. É discípulos com opiniões comprometidas, edificadas, né, na palavra do Senhor. Então que essa palavra possa nos desafiar a não andarmos no meio dessa multidão aí, né? Nós vamos para eu vejo os jovens da minha igreja indo para o Chevrolet. O entretenimento nosso. Os shows, gosto, aquela grande multidão. E eu fico imaginando Jesus chegando naquele lugar. E Jesus chegando ali, olhando para aquele povo e dizendo, olha, tem 3 coisas. Que se vocês continuarem fazendo, vocês não se tornarão meu discípulo. É um desafio para a nossa vida, essa palavra. Amém. O que é admirável em Jesus, tudo quando ele fala de discipulado e seguido, diferentemente dos nossos apelos evangelicais, ele não força ninguém a seguir. Parece que Jesus não quer que ninguém o siga, porque olha, tem isso aqui, tem que fazer assim. Né? Aí, se a gente for assim fazer uma leitura desapaixonada, parece que Jesus vai de contramão ao que nós queremos hoje, nossa modernidade de ministérios, né? Ou seja, eu quero que todo mundo esteja aglutinado à minha volta. Vem, quanto mais melhor. Não é assim, não. Se quiser, tem que ser assim. Me lembrou de uma música que não está no roteiro, mas o que Silvana Morgana passasse aí? O Sofredor? Um dia Deus vai trazer música de verdade pra gente. Vamos assim. Também do Armando. Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo desses anos percebi muito pouco que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar ao amado meu Jesus, ajuda-me. A oração que eu faço é a seguinte: ajuda-me com braço forte, para quê? A ser fiel até a morte. Não deixarei de clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me com braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Que Ele nos ajude. E quando a Morgana falou do sal, muita propriedade, me lembrei só de uma alusão, né? Jesus está falando para judeus. E uma das coisas que o judeu entendia era a lembrança da aliança de sal lá em Levítico. Que é um sacramento. O pacto do sal. É, o pacto do sal, a aliança do sal. Sacramento, sinal visível da graça de Deus, que você seja o sinal de Deus. Sal da terra, sinal que eu tenho uma aliança com a humanidade. Para esse dia todo. Nos sacrifícios, né? Teve que colocar o sal. Perfeitamente. O sinal. A gente que tem uma tradição cristã mais, né, assim, patrística, mais antiga, né, gosta muito de sacramento, e o sacramento como um sinal visível de uma graça invisível, ou seja, todos na aliança, um sacramento, um símbolo sacramental. Eu estou dizendo que eu nunca esqueci que eu tenho um compromisso de amor com alguém. Isso aqui. Eu não uso aliança para dizer que os outros sou casado. Eu uso aliança para não me esquecer que sou casado. Eu tenho compromisso. E tanto é que a aliança
da circuncisão num lugar que ninguém via, né? Lembra? Exatamente. Era num lugar que ninguém via. Por quê? O cara que tinha, sabia que era. Sabia que tinha uma aliança com Deus. Interessante essas coisas de símbolos, né? Podia ser na testa. Podia ser na testa, na orelha. Como os escravos tinham suas argolas, né? Para assim dizer, olha, esse cara aí tem um dono. Mas a aliança da circuncisão num lugar que ninguém vê, mas o cara sabia que tinha. E assim a aliança de sal. Ou seja, vocês sejam essa aliança, seja o sinal que eu tenho, sabe, uma aliança com este mundo. Interessante, porque o sal só tem essa finalidade. Então nós só temos essa finalidade de obedecer e glorificar Cristo. Então, quando a gente pensa em fazer uma outra coisa que não é a finalidade do sal, não presta. Porque esse é o nosso fim. Primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim? Qual é o propósito de todo homem? Obrigado, Morgana, que o Senhor te abençoe, como o Senhor falou nos nossos corações, e creio que falou também, vai falar na vida de muitas pessoas, porque ao mesmo tempo que estamos transmitindo essa reunião, ela está sendo gravada. Nossa. E daqui a algumas horas estará no YouTube, no canal do YouTube do Orando Família, e também no site. E a gente depois vai pulverizar isso aí, entendeu? Quem esteve aqui semana retrasada foi o G. O G tem aqui conosco. Bem, deixa eu avisar aqui que semana que vem vai estudar pastor Luiz Carlos. Sabe que é um homem santo? Já encontrou algum santo na terra? Eu encontrei, é este homem. Ele é pastor da Igreja Batista Missionária aqui na Iputinga. É um pastor, são pequenas comunidades que ele dirige, são 8 comunidades que ele dirige. Sabe, de 30 pessoas, de 20 pessoas espalhadas nessas comunidades na Grande Recife. E eu, com muita luta, consegui a agenda desse homem. É um homem de Deus. Eu queria ter 10% dessa unção, eu acho que todos os meus problemas serão resolvidos. E no dia 14 de agosto, Palinha, meu amigo Palinha, que foi meu aluno também no seminário, quando era professor, foi meu aluno, e o Palinha vai estar conosco aqui, com sua família, ministrando a palavra de Deus para nós. E o curso de noite está chegando, agora em setembro, e a gente vai ter no final do mês, dia 28 de agosto, a presença do Ministério Banda Versos. A Banda Versos é um ministério para-eclesiástico de adoração e serviço social. Eles vão estar, graças a Deus, fazendo louvor. Vou ter uma folga. E também não estarei ministrando. Quem estarei ministrando aqui seria a Angélica, uma amiga nossa que foi da mesma comunidade de fé. Hoje ela tem um trabalho com o cursinho de cristandade misto aqui em Recife. E tem a casinha de oração, que é uma coisa linda, né? Amanhã eu estarei com os irmãos, fruto do cursinho de cristandade, lá orando com eles. E ela vai estar ministrando a palavra. Esse dia eu vou estar completo. Tudo que eu vou fazer é as orações. Então, está nossos avisos para nossos amigos aí internautas poderem celebrar conosco. E domingo que vem, gente, a palavra do Domingo da Graça vai ser como ter uma vida sem fracassos. É possível ter uma vida sem fracassos. E, curiosamente, baseado no texto que Morgana ministrou, né? E não foi curiosamente, foi uma ação do Espírito Santo, né? E a gente vai estar ministrando. Não perca, são apenas 12 minutos de programa do começo, desde a abertura até o final. Coisa rápida. Você passa muito mais no Facebook aí, vendo tanta besteira, né? Postando tanta besteira. Gaste 12 minutos investindo no reino de Deus, escutando a palavra e compartilhando com as pessoas. Bem, Morgana tem um costume a gente ficar de pé no final. Pelo menos alguma vez, né? Dar as mãos e orar o Pai Nosso. A gente tem um costume aqui de dar as mãos, sabe? É diferente. Com a mão direita a gente coloca a sua mão esquerda e a mão esquerda recebe a mão direita. Que exercício é esse? Não é nenhuma mandinga, nenhuma urucubaca evangélica, tá certo? Não. Esse é um exercício de como deve ser igreja e família. O braço direito sempre é o braço mais forte, para quem é os destros, Estou dizendo, Morgana, conta comigo. Estou dando seu para me ajuda. Que é o braço mais fraco. Que a gente possa ver essa dimensão. Aldo Melo diz a coisa, quando é que a gente vai acabar com esse negócio de bandeira? Aldo Melo, você não conhecer, um maltão careca,
um amor de pessoa. Ele, assim, igreja virou time de futebol, pastor. Primeiro eu pergunto você de que igreja? Como se o que a bandeira que eu usasse fosse a mais importante daquilo que eu sou. Cristão. Fazendo essa pergunta lá para a igreja não tem ninguém. Que pena aqui. O que é isso, né? Então, que igreja você é? Né? Às vezes algumas adolescentes, hoje eu recebi um título que eu adorei na internet. Pastor virtual, que bênção. Gostei. Uma irmã que sempre está orando, a gente está orando junto na internet. Aí uma senhora, meu pastor virtual, que Deus te abençoe. Eu ri pra caramba, gostei. Gostei. E louvo a Deus por isso. Então, ele disse, aí a minha pergunta, você é de que igreja, pastor? Eu disse, Deus do céu, né? Como poderia acabar com esse negócio perguntando, você é de que igreja? É meu irmão, foi meu irmão. Qual das duas línguas querem conduzir o caminho? Mexicano e espanhol. Você vai no seu espanhol, que eu vou no português aqui. Olha, vocês não sabem o quanto esse pequeno projeto nosso aqui, de formiguinha, tem alcançado. Quando a gente vai dar uma olhada no analítico do Google, esse programa aqui alcança, por que pareça, os 4 cantos do mundo. África, Ásia, Europa, Estados Unidos e os nossos irmãos latinos. A gente recebe contato pelo Face de pessoas que estão na Alemanha. Uma vez teve uma reunião, estava aí, Silvana. Todo mundo que disse que vinha, até o palestrante, não deu para vir. Foi, Silvana. Peguei um sermãozinho ali, uma irmã de Portugal, portuguesa de Portugal, deixou um comentário na página do programa. Quer dizer, não está aqui querendo aglutinar grupo em nossa volta, em volta de um ministério, mas levaram o reino. Ter vocês aqui, são irmãs, viu, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, viu, gente? Ninguém está preocupado com a bandeira. Está sabendo que são filhos de Deus, servos do Senhor. Amém. Pai dos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o amor de Deus nos una, que a coragem de Deus nos inspire e que a força do Espírito Santo nos conduza a vivermos o verdadeiro discipulado do Cristo, renunciando a nós mesmos e a tudo que temos, colocando o amor a Ele em primazia sobre o amor a todas as coisas, até mesmo famílias, parentes, bens e a si mesmo. Que possamos ter a coragem e a direção do Senhor para investir, para aplicar, sem pensar no lucro. O lucro é estar com o Senhor. Para isso, dê-se a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Um abraço aqui. Obrigada, pastor, pelo convite. Outros virão. Eu quero só essa sua agenda para abraçar vocês aqui. Antes de eu poder fechar ali. Deixa eu fechar aqui. A bênção, esse finalzinho.